Olá, meus irmãos, ouvintes. Quero trazer uma palavra rica para você que está nos assistindo agora. Uma palavra que falará muita coisa ao seu coração, muita. Principalmente no nosso momento atual, nessa conjuntura atual. E é muito importante que a gente venha a refletir sobre isto. Eu quero falar para vocês em Provérbios 22, versículo 4 ao 9. O galardão do humilde e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Espinhos e laços no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Essa palavra aqui é muito rica, porque nós que estamos aqui falando sobre justiça social, justiça de Deus, justiça baseada na graça de Deus, essa palavra aqui é mais do que especial, porque ela traz uma boa reflexão para os tempos de hoje. Nós, como cristãos, somos os ministros de Deus no mundo. Nós, como cristãos, somos o corpo de Deus, a extensão do corpo de Deus no mundo. E as pessoas têm que enxergarem isso em nós, através dos nossos procedimentos e das nossas palavras. E aí que entra a nossa questão. Nós, vou usar um termo aqui, somos intelectuais orgânicos, dentro dessa organização chamada democracia, chamada sociedade. E com isso a gente tem nosso papel fundamental de construir pontes, laços, construir edifícios duráveis. E essa palavra aqui ela é importante, muito importante. Que primeiramente ela nos lembra de algo importante, que é o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Riqueza, honra e vida. Quando você é humilde, quando você teme ao Senhor, o seu galardão é riqueza, honra e vida. Quando você teme ao Senhor, você tem tudo isso, Mas espinho e laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. E é a parte que eu acho que nos nossos dias atuais é a parte mais importante. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Porque eu acho que essa parte é mais importante basicamente do que todas. A nossa sociedade está sendo pervertida através das mídias, através dos influenciadores digitais, através da muita exposição de sensualidades, de músicas que têm conotações sexuais, e as nossas crianças estão como reféns dessas coisas. Os pais estão quase que estimulando essa prática. Não, é só uma dancinha, não há nada demais. Então, as pessoas acreditam que as crianças dançando aquilo ali não criará um tipo de apego, um tipo de cultura, um tipo de organização social que pode perverter toda a ordem da nossa vida humana. As pessoas têm a imaturidade de acreditar que música não educa.
as pessoas têm a imaturidade de acreditar que música não educa. A música educa, filme educa. Todas as coisas que a gente olha, a gente está aprendendo com aquilo. Então você tem que ter noção. E a criança, ela não tem a capacidade de intelectual de uma criança, de um adulto, para discernir o bom do mal, para discernir o que é certo do errado. Principalmente hoje, que o mal está sendo exaltado como bom. O mal, você analisa isso dentro dos filmes. Você vê, antigamente os filmes mostravam que o mal era mal e o bom era bom. Hoje não. Ele mostra que o mal pode ser bom, mesmo com toda a sua maldade. Mesmo sem se desviar da sua maldade. Mesmo fazendo tudo que é errado, mas porque tem uma atitude positiva, então o resto é irrelevável, né? Não se releva, né? Então você vê isso em filmes, em desenhos, em coisas que naturalmente são, não, é para criança. Você vai dizer isso. Mas tem uma conotação que você vai analisando. Pessoas que são treinadas, pessoas que têm mente treinada, conseguem captar as coisas. E é por isso, você vai dizer assim, então você está dizendo que não pode assistir mais nada. Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que você, como pai, tem que crivar as coisas. Botar a peneira. O seu filho está assistindo uma coisa, aí você vai lá, olha, isso aí é um filme. Isso aqui, ó, essa coisa que está mostrando aqui é errado, viu? Ele mostra como certo, mas é errado. Você vai ensinando ele no processo, porque você sabe perfeitamente que não vai dar para esconder deles essas coisas, não dá. Hoje estamos no mundo tecnológico, não dá para esconder mais nada de ninguém. Antigamente já não dava, ainda mais hoje. Mas você tem que estar inserido dentro da educação. Você tem que apontar o que é certo e o que é errado. Você tem que começar a moldar, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E assim vai construindo na cabeça do seu filho um caminho bom. E você também tem que ganhar tempo com o seu filho ensinando a Bíblia. De maneira que ela possa entender as coisas. Por exemplo, meu pai, quando eu era criança, ele contava histórias. Ele simulava as coisas. Ele simulava os acontecimentos. Isso era muito bom, que ajudava a gente a imaginar. As pessoas hoje estão com uma deficiência tão grande de dar aos filhos a televisão para educar. A pessoa assiste o filme e apenas absorve aquele do filme, pronto. Quando na verdade o que é muito melhor é você contar a história, narrar a história verbalmente para o seu filho, e assim vai construindo a mentalidade, vai construindo a imagem que você quer que a Bíblia expressa. Conte, fale, porque através da fala a criação imaginária é produzida. E é isso que vai fazer com que seus filhos no futuro nunca se esqueçam daquilo que aprenderam quando criança. Não é simplesmente impor regras. Regras são importantes, mas muitas vezes a imposição de regras acontece que cria mais rebeldia do que consolida numa coisa positiva. Embora as regras são importantes, porque elas moldam as pessoas para o mundo. Mas às vezes tem regras que são tão perversas que empurram as crianças e até mesmo os adolescentes e adultos para uma coisa errada, porque você não consegue caminhar, porque você não compreende a regra em si. Então isso atrapalha bastante. Outra coisa é a seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui é um conselho muito positivo para a gente entender uma coisa. As pessoas que estão no mundo, temos essa ideia, a dominância dos ricos sobre os pobres, né? Algumas pessoas veem isso como uma coisa pejorativa, e em certo grau pode ser sim pejorativo quando há um domínio por causa da influência do dinheiro. Isso é perverso. Temos isso muito mesmo dentro da política nacional. Os políticos criando leis para se autopromoverem e se autobeneficiarem delas. Não para que o povo se beneficie delas. Não, ao contrário, eles querem
Apenas colocar a gente dentro de uma caixinha e a gente se comportar de acordo com o que eles pensam que devemos se comportar. Assim, esses ricos, né, do mundo, vemos isso no mundo, os ricos, né, dominando os pobres. Mas aqui também tem rico que não é assim, tá bom? Não vamos generalizar como algumas pessoas fazem. Pessoas se comportam, o que define as pessoas são os caráteres das pessoas, não são a sua condição financeira, viu? Outra coisa também aqui, ó, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Hoje na nossa sociedade as pessoas estão se endividando bastante porque não tem uma educação financeira e porque não tem uma educação financeira acaba pegando dinheiro demais, gastando mais do que tem. E aí vai para os bancos, vai para os empréstimos, e aí cria uma bola de neve que não consegue mais sair, e assim acaba se afundando. E depois vão dizer que é o devorador, vão dizer que é o diabo que está tentando destruir sua vida, quando na verdade não, é você mesmo que não está tendo a prudência de gastar apenas o que lhe é devido. E isso acontece com todo mundo. A gente tem que aprender, nós vamos aprendendo com os erros que a gente vai cometendo, e a gente vai começando a mudar. A gente comete muitos erros. Okay, o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Aqui eu vejo uma coisa, para a nossa sociedade eu vejo uma coisa aqui muito interessante. Eu vejo muitas pessoas buscando direitos sociais, direitos que são importantes. Porém, muitas dessas pessoas buscam direitos de justiça agindo com injustiça. Muitas pessoas buscam justiça agindo com injustiça, procurando um mundo de paz enquanto queima as coisas, enquanto promove o caos. É uma contradição óbvia, porque a pessoa que busca justiça tem que ser justa. A pessoa que quer promover o bem tem que fazer o bem. A pessoa que procura justiça tem que ser justa. Porque não. Então, a pessoa que quer justiça deve ser justa. Deve ser justa. A pessoa que é justa, ela vai buscar justiça. Não dá, é impossível. Uma pessoa que é totalmente injusta vai clamar por justiça. Não dá, não tem como. Porque a justiça que ela está clamando vai, no final das contas, vai trazer prejuízo para ela mesma e para outras pessoas. Porque não vai ser de fato uma justiça. Vai ser apenas interesse político, interesse financeiro, interesse de outras coisas que não tem nada a ver de fato com a justiça. Então, você quer buscar justiça? Então aprenda a ser justa. Aprenda a julgar as coisas de acordo com a verdade. Aprenda a saber o que é certo e o que é errado. Independente de qual seja o seu modo de pensar, ou sua religião, sua ideologia, não importa. Você tem que ser prudente, saber discernir as coisas, não ser levado pelo vento, não ser levado pelas opiniões, não ser levado, tá bom? Como uma massa de manobra, certo? Outra coisa, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Aqui entra a parte muito interessante também. A pessoa que tem mais condição financeira tem que aprender a compartilhar com aquela que não tem. A pessoa que tem mais condição financeira tem que aprender a compartilhar com quem não tem. Porque a bênção está em compartilhar. A bênção está em ajudar o necessitado. A bênção está em promover a justiça. Aí sim, a justiça social vai sendo realmente estabelecida quando nós começamos a fazer o nosso papel. Não colocamos a nossa obrigação no Estado. Não, é o Estado que tem que ajudar. Não, quem tem que ajudar é os indivíduos. Nós, como indivíduos, é que devemos ajudar uns aos outros. Aprendermos a ser generosos. E aí nós seremos abençoados. Aprenda a ser generoso e você vai ser abençoado. Certo? Deus abençoa aquele que dá com alegria. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Essas frases aqui de Provérbios são ricas, são poderosas, porque elas nos estimulam a fazer o bem. E a gente tem que fazer esse bem não por causa que vamos ser abençoados,
mas sabendo que já somos abençoados em abençoar. Já somos abençoados em abençoar. Mas como Deus é generoso, Ele abençoa muito mais. Então a gente tem que ter esse foco, essa tarefa social, essa tarefa espiritual, a ajudar as pessoas a desenvolver a sua capacidade intelectual, a desenvolverem os seus potenciais, a desenvolverem as suas habilidades e saciar a fome de quem tem fome. Então, espero que você tenha ouvido essa palavra e ela tenha sido rica para você. Caso você gostou dessa mensagem, compartilhe para que outras pessoas possam também ser abençoadas por ela. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém.